Se toda a luz do universo se apagasse agora, quase nada do que realmente o sustenta desapareceria. O que mantém galáxias inteiras coesas continuaria ali, invisível, indiferente à nossa cegueira. Há algo esmagadoramente presente em cada direção do espaço, algo que molda o destino das estrelas e mesmo assim nunca foi visto. E talvez o mais inquietante não seja a sua existência, mas o fato de que dependemos dela sem sequer compreendê-la. Imagine o céu noturno completamente silencioso, sem constelações, sem brilho, sem referência. Mesmo nesse vazio aparente, forças continuam agindo. Estruturas continuam se sustentando. Movimentos continuam acontecendo. O que vemos sempre foi apenas uma fração. Chamamos de matéria escura aquilo que não sabemos nomear melhor. Um termo simples para uma ausência complexa. Uma palavra que tenta organizar o desconhecido sem dissolvê-lo. Mas antes de qualquer definição técnica, existe uma sensação. A sensação de que o universo é maior do que nossa capacidade de percebê-lo. Durante séculos acreditamos que ampliar a visão seria suficiente. Construímos telescópios maiores. Lançamos observatórios ao espaço. Capturamos luz emitida há bilhões de anos. E mesmo assim, quanto mais vemos, mais percebemos o que não vemos. Galáxias giram rápido demais. A matéria visível não é suficiente para explicar sua estabilidade. Algo invisível adiciona peso ao cosmos. Algo que não interage com luz, mas interage com gravidade. Esse detalhe altera tudo. A gravidade é uma linguagem profunda. Ela não precisa de brilho. Ela não precisa de cor. Ela responde apenas à presença. Se a gravidade acusa uma massa que não enxergamos, então há algo ali. Mesmo que não possamos tocar. Mesmo que não possamos detectar diretamente. Essa constatação desloca o eixo da confiança humana. Sempre confiamos nos sentidos ampliados pela tecnologia. Mas agora lidamos com algo que escapa a essa ampliação. A matéria escura não se revela por observação direta. Ela se revela por ausência explicativa. É o que sobra quando todas as outras hipóteses falham. É o peso que falta nas equações. É a sombra que não depende de luz. Ao aceitar isso, entramos em território filosófico. O que significa conhecer algo apenas pelos seus efeitos? O que significa afirmar existência sem experiência sensorial? A matéria escura torna visível o limite do nosso método. Não porque a ciência falhou, mas porque o universo não se adapta às nossas expectativas. Talvez estejamos habituados demais à ideia de que tudo pode ser iluminado, de que toda pergunta terá resposta clara, de que toda ausência é temporária. A matéria escura sugere outra possibilidade. A de que algumas camadas da realidade não foram feitas para serem vistas. Não por mistério intencional, mas por estrutura. Vivemos imersos em uma minoria cósmica. A matéria comum, feita de átomos que interagem com luz, compõe apenas uma pequena parcela do total. Todo o resto permanece em silêncio físico. Esse fato é desconcertante. Nós, que nos consideramos observadores privilegiados, habitamos uma porção reduzida do que existe. Nosso corpo, nossa história, nossos instrumentos, tudo pertence à exceção, não à regra. O que chamamos de mundo é apenas a parte comunicável do universo. E o restante? O restante permanece como um fundo invisível, sustentando o palco. Essa imagem é poderosa.
Não somos o centro, nem mesmo somos maioria na composição da realidade. A matéria escura funciona como um lembrete constante da nossa posição. Não insignificante, mas limitada. Limitação não é derrota, é contorno. Conhecer os limites é também uma forma de clareza. Ao longo da história, cada avanço científico deslocou o humano do centro. Descobrimos que a Terra não era o eixo do cosmos. Descobrimos que o Sol é apenas uma estrela comum. Descobrimos que nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. Agora descobrimos que até mesmo a matéria que nos compõe é minoritária. Esse processo não é humilhante. É ampliador. Ele nos convida a reformular o significado de importância. A matéria escura não invalida nossa experiência. Ela apenas a contextualiza. Há uma serenidade possível nessa compreensão. O universo não nos exclui. Ele simplesmente é mais vasto do que nossa janela perceptiva. Talvez o limite do conhecimento não seja uma barreira rígida. Talvez seja uma fronteira móvel. Mas sempre haverá fronteira. Mesmo que identifiquemos partículas candidatas. Mesmo que experimentos subterrâneos detectem sinais raros. Mesmo que um dia consigamos medir diretamente essa substância invisível. O fato de que passamos tanto tempo ignorando sua existência permanecerá significativo. Ele mostrará que a realidade pode estar presente por bilhões de anos antes de ser reconhecida. Isso altera nossa percepção do tempo. Altera nossa relação com o desconhecido. Quantas outras camadas existem além do que hoje chamamos de matéria escura? Quantos outros limites aguardam nossa descoberta? A mente humana tende a buscar conclusões. Ela prefere estruturas fechadas. Prefere mapas completos. Mas o cosmos parece operar por abertura. A matéria escura não encerra a narrativa do universo. Ela a expande. Ela nos força a admitir que não compreendemos a maior parte daquilo que mantém as galáxias unidas. E ainda assim, continuamos vivendo, pensando, criando. O desconhecido não paralisa. Ele instiga. Talvez seja essa a função mais profunda da matéria escura. Não apenas sustentar estruturas cósmicas, mas sustentar a curiosidade humana. Ela representa o espaço onde a investigação ainda é possível. Onde a pergunta ainda é maior que a resposta. No silêncio da noite, quando olhamos para o céu e percebemos que a maior parte do que existe não pode ser vista, algo muda internamente. A urgência diminui. A perspectiva se amplia. Não somos donos do conhecimento. Somos participantes de um processo inacabado. A matéria escura permanece. Invisível. Influente. Indiferente à nossa necessidade de clareza. E talvez o verdadeiro limite do nosso conhecimento não esteja em nunca descobri-la. Talvez esteja em aprender que compreender o universo não significa eliminá-lo como mistério. Significa habitar esse mistério com atenção. Com rigor. Com humildade. O céu continua lá fora. As galáxias continuam girando. Algo invisível continua sustentando o movimento. E nós continuamos perguntando. Não porque esperamos um fim definitivo, mas porque perguntar é a forma humana de tocar o invisível. Perguntar é também admitir que não controlamos o cenário. Cada questão abre espaço para outra. Cada resposta desloca o horizonte. A matéria escura é um desses horizontes que recuam quando avançamos. Quanto mais refinamos as medições, mais percebemos que a explicação simples não basta. Modelos surgem.
Partículas hipotéticas são propostas. Campos desconhecidos são imaginados. Mas o invisível permanece fiel a si mesmo. Há experimentos instalados no subsolo profundo. Detectores protegidos da radiação comum. Silêncio artificial criado para ouvir um sussurro improvável. Milhões de eventos passam sem sinal. O vazio é registrado com precisão. E o vazio também ensina. Aprendemos que a ausência de detecção não é ausência de realidade. É apenas ausência de interação compreensível. Essa diferença é fundamental. Talvez estejamos condicionados a pensar que o que não responde não existe. Mas o universo não precisa responder aos nossos métodos. A matéria escura pode atravessar nosso corpo neste instante. Pode cruzar a Terra inteira sem deixar marca direta. E ainda assim participar da arquitetura cósmica. É difícil aceitar que algo tão onipresente seja tão intocável. No entanto, essa dificuldade revela mais sobre nós do que sobre ela. Nossa confiança histórica na luz moldou nossa visão do mundo. O que brilha parece mais real. O que é visível parece mais sólido. A matéria escura desmonta essa hierarquia. Ela nos obriga a considerar que o essencial pode ser silencioso, que o estrutural pode ser invisível. Quando ampliamos o olhar para escalas ainda maiores, percebemos filamentos de galáxias conectando aglomerados imensos. Como uma teia cósmica estendida por bilhões de anos-luz. Essa estrutura não poderia existir apenas com a matéria comum. Ela exige uma fundação invisível. É como se o universo tivesse um esqueleto que não pode ser visto, apenas inferido pelo modo como a carne luminosa se organiza. Essa imagem altera nossa noção de substância. O que sustenta não precisa aparecer. No cotidiano, também há estruturas invisíveis. Regras não escritas. Pressupostos culturais. Forças psicológicas. Elas moldam trajetórias sem serem percebidas diretamente. A matéria escura é a versão cósmica dessa condição. Ela não é um erro a ser corrigido. É um limite a ser reconhecido. Reconhecer limites não significa desistir. Significa refinar expectativas. Talvez o verdadeiro amadurecimento científico esteja em saber conviver com zonas de sombra. Não como falhas temporárias, mas como partes constitutivas da realidade. Se um dia identificarmos com clareza a natureza da matéria escura, isso não encerrará o mistério. Apenas deslocará o limite para outro ponto. Sempre haverá algo além. O conhecimento humano não é um círculo fechado. É uma espiral. Cada volta amplia o alcance, mas mantém o centro móvel. A matéria escura é um lembrete de que a espiral continua. Ela sustenta galáxias. Sustenta hipóteses. Sustenta a própria continuidade da investigação. E talvez seja essa sua contribuição mais profunda. Não apenas estrutural, mas epistemológica. Ela mostra que a realidade é maior do que nossa linguagem atual. Maior do que nossos instrumentos. Maior do que nossas certezas. No silêncio da noite, essa percepção pode ser desconfortável. Mas também pode ser libertadora. Não precisamos compreender tudo para participar do cosmos. Basta reconhecer que fazemos parte de um processo em andamento. As estrelas continuam a brilhar. A matéria escura continua a sustentar. E nós continuamos a observar, medir, imaginar. Entre o visível e o invisível existe um espaço fértil.
território onde o conhecimento cresce sem prometer totalidade. É nesse território que habitamos. Não no centro. Não na margem final. Mas na transição constante entre luz e sombra. Se ampliarmos ainda mais a perspectiva, percebemos que a matéria escura não é apenas detalhe adicional no modelo cosmológico. Ela redefine o próprio cenário onde todas as outras perguntas são feitas. Quando falamos de origem do universo, falamos também de como pequenas flutuações iniciais cresceram. Essas variações mínimas de densidade evoluíram ao longo de bilhões de anos. Mas sem a presença de uma componente invisível, o crescimento seria lento demais. A matéria comum interage com radiação. Ela aquece. Ela dissipa energia. Ela se reorganiza sob limitações. A matéria escura, ao que tudo indica, não sofre essas mesmas restrições. Ela não emite luz. Não absorve luz. Não é freada da mesma forma. Isso permite que estruturas se formem com antecedência. Permite que o universo desenvolva complexidade. Em certo sentido, o invisível precede o visível. Essa ideia possui uma força silenciosa. Aquilo que não vemos foi fundamental para que algo visível pudesse surgir. A própria possibilidade de estrelas, planetas e, eventualmente, vida pode depender dessa base escura. Se isso for verdade, então a matéria escura não é apenas limite do conhecimento, é também condição da nossa existência. E ainda assim, permanece fora do alcance direto. Esse contraste é quase poético. Vivemos graças a algo que não conseguimos perceber. Perguntamos sobre aquilo que torna possível a própria pergunta. Há uma circularidade delicada nisso. O pensamento tenta alcançar sua própria fundação. Como se uma construção tentasse enxergar os alicerces enterrados sob si mesma. Podemos escavar. Podemos medir vibrações. Podemos inferir formas. Mas a base nunca se apresenta como superfície. A matéria escura permanece subterrânea em escala cósmica. Mesmo as teorias mais sofisticadas não passam de aproximações. Elas descrevem comportamentos. Elas ajustam parâmetros. Mas ainda não oferecem identidade definitiva. Isso não significa que o esforço seja inútil. Significa apenas que o conhecimento avança por camadas. E talvez estejamos diante de uma camada particularmente profunda. É possível que o limite atual não seja tecnológico, mas conceitual. Talvez nossas categorias ainda sejam insuficientes. Talvez a matéria escura exija uma reformulação mais radical do que imaginamos. Ao longo da história, conceitos fundamentais foram revisitados. Espaço deixou de ser absoluto. Tempo deixou de ser universal. Matéria pode deixar de ser aquilo que pensávamos. Se a matéria escura for algo completamente distinto do que chamamos de partícula comum, isso alterará a base da física. Mas mesmo essa possibilidade não encerra a questão maior. Porque o limite do conhecimento não está apenas no objeto estudado. Está na própria estrutura cognitiva de quem estuda. Nossa mente evoluiu para lidar com ambientes intermediários. Escalas humanas. Velocidades moderadas. Interações tangíveis. O cosmos opera em escalas que desafiam essa adaptação. Bilhões de anos. Distâncias inimagináveis. Entidades que atravessam matéria sem interagir. É natural que encontremos limite. Reconhecer esses limites não diminui o valor da investigação. Pelo contrário, a torna mais honesta.
A matéria escura nos lembra que o conhecimento não é um território conquistado de uma vez. É um diálogo contínuo com o desconhecido. Há algo profundamente humano em persistir diante do silêncio. Construímos detectores mais sensíveis. Refinamos modelos matemáticos. Revisamos hipóteses. E mesmo quando nada é encontrado, algo é aprendido. Aprendemos sobre o que não é. Aprendemos sobre as fronteiras do possível. Cada não detecção elimina caminhos. Cada experimento reduz o espaço de ignorância, mesmo que lentamente. Mas talvez a maior aprendizagem seja existencial. A matéria escura nos ensina que o universo não é feito sob medida para a compreensão humana. Ele não tem obrigação de ser transparente. Ainda assim, ele permite ser explorado parcialmente. Essa parcialidade pode ser suficiente. Talvez a busca não seja por totalidade, mas por profundidade gradual. Quanto mais entendemos a pequena fração visível, mais refinamos a percepção do invisível. E nesse processo, algo muda em nós. A ansiedade por respostas finais começa a perder força. A curiosidade se torna mais estável. Em vez de perguntar quando saberemos tudo, passamos a perguntar como conviver com o que não sabemos. A matéria escura se torna símbolo dessa convivência. Ela não ameaça. Não interfere diretamente na experiência cotidiana, mas sua existência amplia o horizonte mental. Ela nos obriga a pensar em escalas que transcendem o imediato, a aceitar que a realidade é mais ampla do que a superfície iluminada. No fim, talvez o limite do conhecimento não seja uma barreira rígida que um dia ultrapassaremos. Talvez seja um contorno móvel que sempre acompanhará o avanço. Sempre que expandimos o campo iluminado, descobrimos novas sombras ao redor. A matéria escura é uma dessas sombras estruturais. Ela sustenta o cosmos, enquanto nos convida à humildade intelectual. E nessa humildade existe força. Porque admitir que não sabemos é o que mantém a investigação viva. As galáxias continuam a girar. A teia cósmica continua a se estender. O invisível continua a atuar. E nós continuamos a perguntar. Não para dominar o mistério, mas para habitar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido com atenção e responsabilidade. Talvez isso seja suficiente.